Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live no canal. A gente vai falar hoje sobre fundos de investimento. Vou dar um prazinho para a galera entrar aí, a gente já começa. Fala aí quem tiver aí, boa noite, boa noite, boa noite. Show. Já convida o nosso querido Bruno. Boa noite, boa noite. Boa noite todo mundo aí, domingão, fazendo live sobre investimento. Fala, meu querido. Tudo certo? Boa noite a todos. Fiz até um deverzinho de casa aqui pra gente seguir, pra não perder. Poder aproveitar todo o conteúdo aí. Show de bola, vamos lá. Só aguardar o nosso queridíssimo Bruno entrar aqui, a gente já começa. Bora, bora. Boa noite, bora, bora. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite todo mundo. Quem aí tá interessado em conhecer sobre fundos de investimento? Olha o homem aí. Fala, Brunão. Boa noite, senhores. Tudo certo? Tranquilo e vocês? Tudo jóia. Só vamos ver com a galera aqui como que tá o áudio. Vocês estão ouvindo a gente bem aí? Como tá? Dá um retorno pra gente, por gentileza. Tudo certo? Boa noite, Pedro. Show de bola. O Vamos pessoal lá tá então. indo bem. Ah, então maravilha. Vamos lá, Brunão. Se apresente aí pra galera, pra eles te conhecerem, saber quem é você, o que você faz. Conta pra eles aí o que é o seu dia a dia dentro da CM, né? A corretora CM Capital. Então, dá uma pincelada pra eles entenderem aí quem é você. Agradecer você aí pelo convite. Agradecer o pessoal que está entrando aí para acompanhar esse bate-papo com a gente. Para mim é uma honra, né? O Éder é um cara com quem eu tenho aprendido bastante. Então, poder dividir essa live aí, compartilhando um pouco do conhecimento que eu tenho, é sempre um prazer e uma honra muito grande. Como o Éder falou, hoje eu estou na Semicap, mas ao todo eu já tenho aí quase 10 anos de mercado, de carreira no mercado financeiro. Comecei como office boy, uma corretora lá atrás. Não conhecia nada, fui vendo aquela rotina, aquele dia a dia, foi me encantando. E eu comecei a buscar uma forma de crescer, de me envolver cada vez mais. Fui conhecendo aí as certificações, né, que importantes no mercado e etc. Até que eu consegui crescer e, tive a oportunidade de participar de várias corretoras grandes. Fui agente autônomo de investimento, né, fui assessor. Mas desde o começo, eu sempre me entreguei muito para a educação financeira, né? Eu lembro que no começo, quando eu tinha que explicar para as pessoas, para a família, para os amigos que eu trabalhava numa corretora, era uma coisa meio diferente, assim, era um bicho de sete cabeças. E foi ali que eu percebi o quanto a gente precisava educar mesmo as pessoas, apresentar o que é a corretora, né? O mercado conhecia só banco, só a rotina de Itaú, Caixa, e falar de corretora, falar de bolsa de valores era um tabu. Deixa eu só pôr o fone que eu acho que está voltando um pouco como pessoal. Pronto, acho que agora vai ficar melhor. E, cara, foi aí que eu comecei a buscar investir mais na educação, comecei a levar a minha carreira para esse lado, buscar realmente palestrar, ensinar. Então, eu fui investindo nisso. Hoje eu estou na Capital Markets aí, trabalhando na área de expansão, de parceria. A gente tem buscado sempre parcerias educacionais, porque a gente acredita que é assim que o país vai mudar, né? A gente quer mudar a realidade financeira das pessoas e é através da educação que a gente faz isso. Então a gente tem buscado investir nesse tipo de parceria. Nesse meio tempo eu tive o privilégio de encontrar o Éder, de conhecer, e a gente tem feito um trabalho legal.
E graças a Deus, esse ano eu tive a oportunidade de viajar para vários lugares, falando sobre bolsa, falando sobre finanças pessoais, planejamento financeiro. E a nossa meta é expandir, é levar conhecimento para todo mundo e crescer junto com todos. Apresentar um pouco também da corretora. A CM Capital é uma corretora antiga já. Ela foi fundada há 30 anos atrás na Espanha. 20 anos atrás ela veio para o Brasil também, então hoje ela tem essas duas unidades. Ela sempre focou no Brasil no mercado institucional, que é um mercado que atende profissionais grandes, né? Fundos de investimento, bancos, empresas do setor. E de um ano e meio para trás a gente resolveu entrar no varejo, que é o atendimento de pessoa física, e tem buscado criar uma plataforma democrática, aberta, que realmente traga para as pessoas as melhores opções de forma simples e didática. E aí entra justamente uma das funções que eu tenho, que é a de levar a educação financeira e fazer esse tipo de parceria com você e com outros caras aí no país. Dele, eu acho que a gente está sem o seu áudio. Não, ainda sem som. Aí, acho que agora veio. Não? Eu ouvi. Tá ouvindo? Tô ouvindo bem. Vamos lá. Então, eu gosto mais de investimento, como eu estava concluindo, né, para não atrapalhar muito a live. Eu gosto de investimentos mais arrojados, com mais risco, mas isso necessita de uma expertise, de uma sabedoria. Não... Seu fone, então me dá seu fone. E agora? Show. Agora tá indo bem. Então beleza. Então vamos lá. Desculpa aí, moçada. Esses detalhes técnicos de live, é isso aí. Esses probleminha aí. Faz parte. Vamos lá. Domingo à noite vamos resumir ainda. um pouquinho. Faz parte. Resumindo um pouquinho aí de mim. Comecei no mercado com day trade. Em quase 8 anos, isso aí já... É a porta mais fácil, né? Porque exige uma necessidade de capital menor, então as pessoas vêm por essa porta, eu vim por essa porta e hoje tem várias pessoas chegando por essa porta. Só que eu falo para todo mundo que isso é só a porta de entrada. O mercado financeiro é muito grande, ele é gigantesco. O day trade não faz nenhuma cócega no mercado financeiro. Então, eu falo muito para as pessoas que fazem curso comigo cara, se você quer entrar no mercado, tudo bem, entre pelo day trade, mas entenda que o day trade ele não é o fim, ele é um começo do começo. O mercado financeiro é gigantesco e vai te dar N oportunidades. A gente vai falar hoje sobre um produto
são os fundos de investimento. E dentro deste produto existe uma infinidade de opções que você pode montar dentro da sua carteira. Tudo vai depender do post que eu coloquei ontem, que é o perfil de investidor. Como que é o teu perfil? Se você é um cara mais arrojado, mais moderado, mais conservador. E é isso aí, eu vou deixar a palavra com o Bruno, ele é o especialista aqui, para vocês até conhecerem mais, entenderem mais sobre os tipos de fundo, qual que é o meu perfil, qual o fundo que é indicado para mim, qual que não é. Vamos lá, Brunão. Fique à vontade, cara. Perfeito. Obrigado. E só para complementar, né, a questão do day trade e o resto do mercado. Quando você faz day trade, você está aprendendo ali, você ensina as pessoas a viver disso, a ganhar dinheiro com isso. Mas saber o que fazer com o dinheiro que você ganha é tão importante quanto ganhar dinheiro. Não adianta também aprender a ser um cara ganhador, fazer muito dinheiro todo dia e não saber administrar esse ganho. Eu conto para todo mundo a história de quando eu trabalhava numa construtora e no começo a gente fez um loteamento, vendeu, a molecada que veio, né, trabalhar como corretor vendeu pra caramba, então em uma semana todo mundo estava andando de Corolla, Hilux, só carro zero. Passaram ali um mês que as vendas começaram a cair, todo mundo teve que vender os carros e voltar a andar de ônibus e bicicleta porque não se prepararam para essa fase ruim. Então é fundamental você, quando olhar o mercado financeiro, entender que não existe por que ficar numa coisa só. Você pode ganhar dinheiro com day trade, deve, é uma profissão legal, mas você pode aproveitar os outros produtos que o mercado tem para ajudar a cuidar desse gain que você teve, desse lucro que você teve com tanto suor e com tanta dificuldade, né? E é assim fazer o negócio durar e efetivamente mudar de vida. E um dos produtos, realmente, como você colocou, que são comuns, que são fáceis, né, que trazem uma acessibilidade legal para quem está começando, são os fundos de investimento, que é o tema aí da nossa live. Inclusive, nesse tema, a gente tem aí uma surpresa para quem ficar até o final, né? Vai entregar um bônus aí bacana para ajudar quem quer começar nesse mercado e ainda não sabe por onde. Mas antes de falar dele, vamos falar efetivamente do produto, né? Explicar um pouco o que são fundos de investimento, como funciona, como escolher, quais são as categorias, as regras envolvidas, né? Apesar de ser um produto relativamente simples, eu percebo que existe muita confusão, muita gente que às vezes entra num fundo extremamente arriscado, perde dinheiro e fica preocupado porque nunca imaginou que dava para perder dinheiro num fundo de investimento. Gente que escolhe fundo de investimento olhando só a rentabilidade passada, e não se preocupa em entender a situação atual, a estratégia. Isso pode ser um problema, realmente, pode frustrar a pessoa, não só trazendo prejuízo financeiro, quanto efetivamente trazendo um trauma e fazendo o cara desistir de investir porque acha que é um bicho de 7 cabeças. E não é. A verdade é que é simples, dá para fazer. Existe muito profissional bom. Hoje a gente está com um time de especialistas lá na Capital, está 100% focado em ajudar quem quer começar. Mas existem coisas que são fundamentais para as pessoas saberem, para não serem enganadas, né? E é para desvendar aí essas coisas que a gente está aí hoje. E, bom, vamos começar pelo começo, que é a grande pergunta, né? O que é um fundo de investimento, né? Ou o que são os fundos de investimento? Ô, Bruno, a gente manda. Antes de você começar, eu queria falar só uma coisa. Para quem está assistindo aí a live, que nunca fez nenhum tipo de investimento, só acompanha por curiosidade, você vai ter a oportunidade agora de entender o funcionamento de um produto onde você vai ter um especialista fazendo o teu investimento. Ele vai fazer a gestão do teu capital. Então, tem gente que tem um pouco de receio de começar no mercado porque não sabe como investir. O fundo de investimento ele vai te proporcionar isso. Você vai ter vários pessoas competentes dentro da gestão daquele fundo que vão escolher, dentro do segmento do fundo que você escolheu, os melhores produtos para o teu dinheiro. Então, você vai estar terceirizando essa responsabilidade de escolher os produtos. Então, prestem bastante atenção aí que vai valer a pena. Vamos lá. Exatamente. A gente costuma usar muito o exemplo de um condomínio quando a gente vai explicar para alguém que nunca ouviu falar sobre o que é um fundo de investimento. Basicamente, um fundo de investimento é uma associação de dinheiro, de recursos, né, de pessoas diferentes que investem numa mesma carteira de investimentos que é escolhida por um profissional, como o Éder acabou de colocar. Então, da mesma forma que num prédio, num condomínio, você tem 100 imóveis, sendo cada um de um proprietário diferente, mas que juntos formam um condomínio só, num fundo de investimento você tem a mesma coisa. Uma associação de investidores que colocam lá o seu recurso, um põe mais, outro põe menos,
e que a soma dessas aplicações é investida numa determinada carteira escolhida por um profissional, administrada por outro e assim por diante, que a gente já vai explicar. Então, basicamente, quando a gente fala num fundo de investimento, a gente está falando nisso, numa associação de pessoas diferentes que investem em conjunto numa carteira específica. Tão simples quanto isso. Essa carteira, por sua vez, assim como um condomínio, ela demanda uma série de profissionais diferentes para fazerem a coisa funcionar. Um fundo de investimento, ele tem uma característica, uma natureza jurídica. Existe um CNPJ para aquele fundo, como se fosse uma empresa, e o dono desse fundo é justamente o dono do dinheiro que está lá. Então, quando você investe num fundo de investimento, é como se você passasse a ser dono dele na proporção do tanto que você investiu, naturalmente. A mesma coisa um condomínio. Existe um CNPJ ali e a sua participação nele é proporcional à quantidade de imóveis que você tem naquele prédio. Isso no fundo de investimento segue a mesma linha. Então, quando a gente fala num fundo de investimento que tem um CNPJ próprio e que reúne dinheiro de várias pessoas, a primeira figura fundamental para que esse fundo exista e efetivamente produza riqueza, né, que gere dinheiro para quem está investindo, é o papel do gestor. É a pessoa responsável por pegar aquele montante de dinheiro e escolher aonde investir. Então, o gestor é uma pessoa profissional, capaz, né, que entende do que está fazendo, que vai pegar o dinheiro de todo mundo e aplicar no mercado financeiro, seguindo a estratégia previamente estipulada no regulamento, que, assim como uma empresa, é o que determina o nascimento de um fundo. Então, assim como na empresa você tem um contrato social, que fala o que a empresa faz, quem é o dono, onde ela fica, etc., todo fundo de investimento tem um regulamento, ou seja, é um documento que fala no que o fundo pode investir, quais são os limites, quais são as obrigações do gestor, do administrador, quanto tempo vai levar para o seu resgate ser pago se você pedir, e etc. É um documento que faz a composição do fundo. E é muito importante, quando você for investir num fundo de investimento, ler esse documento para não ter nenhuma surpresa. Feito isso, o gestor é o cara que vai pegar o seu dinheiro, junto com o dinheiro de todas as pessoas que investiram nesse mesmo fundo, e escolher onde aplicar. O segundo funcionário dessa história toda, a segunda pessoa fundamental para que um fundo exista, é o administrador, que é o representante legal dessa entidade, desse fundo de investimentos. Então, ele é o cara que contrata o gestor, que demite o gestor, que assina, abre conta numa corretora, na outra, é o cara que representa o fundo e é o cara que é responsável por prestar contas para os investidores. Então, ele é o delegado da história toda, é ele quem vai garantir a segurança jurídica e vai garantir que o gestor está seguindo as regras que foram combinadas e vai manter tudo na sua perfeita ordem e no funcionamento. Além do gestor e do administrador, que são as figuras que mais aparecem, a gente tem um terceiro cara nessa história, que chama custodiante. O custodiante, ele é basicamente o dono da chave do cofre. Ou seja, um fundo de investimento comprou uma ação para carteira. O custodiante é o cara que vai refazer esse registro e falar, olha, o fundo tal, CNPJ tal, possui tantos reais na ação X, na ação da Petrobras, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Então, é ele quem guarda esses ativos. Se amanhã o gestor responsável pela gestão do fundo quebrar, sair do mercado, desistir, sumir, e o administrador também, é o custodiante o responsável por falar, gente, fica todo mundo tranquilo, que toda a carteira de investimentos do fundo está aqui guardada comigo, registrada nas entidades que são competentes, como a Bolsa, como a CVM, como o Banco Central, e o dinheiro não vai sumir. Então, no final das contas, tanto o gestor quanto o administrador e o custodiante, eles são prestadores de serviço, mas o dinheiro, efetivamente, fica guardado na conta do fundo, sempre. Então, não tem como esse dinheiro sumir de lá ou ser transferido para alguém que não tem essa autorização. E, por fim, também existe um auditor independente, assim como nas empresas grandes, que é o cara que vai ter certeza que as contas do fundo estão em ordem. Então, quando o gestor fala, pessoal, comprei a ação da Petrobras aqui, está guardadinha, é o auditor que vai garantir que, de fato, isso aconteceu. Então, veja que, apesar de ser simples o conceito e ser um produto acessível, existe todo um corpo de pessoas por trás
trabalhando em paralelo para que a coisa funcione e seja seguro. Eu costumo falar que o Brasil, apesar de ter essa bagunça toda no cenário político, tem um dos mercados financeiros mais bem regulados da história e do país, do mundo, porque a gente tem realmente leis que protegem o investidor e que garantem a estabilidade e a segurança do mercado financeiro. Então, esses são os 4 prestadores de serviço principais num fundo de investimento, mas lembrando que no fundo, o dinheiro e o patrimônio do fundo é de quem investe nele e não de nenhum desses caras. Eles apenas prestam um serviço para garantir que esse dinheiro seja realmente bem aplicado, bem guardado e que esteja lá para quando o investidor precisar recuperar o seu dinheiro. Eu estou falando aqui, pessoal, mas se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me cortar. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode ir soltando aí que a gente vai respondendo também. O Éder também, a hora que quiser complementar, podem me interromper, fiquem à vontade. Assim, ó, só para ficar mais claro, né? O fundo de investimento é um tipo de investimento que você vai fazer, onde você vai terceirizar toda a responsabilidade. É óbvio, você precisa ter um conhecimento anterior ali para escolher o melhor fundo de acordo com o teu perfil. Mas depois que você colocou o dinheiro dentro do fundo, imagine que você está contratando pessoas para fazer a gestão do teu dinheiro. Aquele cara que você contratou lá, o gestor, o administrador, ele que vai tomar as decisões, o que é melhor para o dinheiro. Se é melhor investir, por exemplo, se for um fundo de renda fixa, o Bruno vai entrar nesses detalhes aí, mas estou investindo em um fundo de renda fixa, é melhor eu investir no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA, enfim. Então esse cara vai tomar essas decisões e vai fazer a melhor gestão do patrimônio que ele tem sob gestão, patrimônio do fundo. Exatamente. No caso, o capital de quem está investido lá. Manda bala aí, Bruno. Muito importante também a gente deixar claro o seguinte: todo gestor de fundo ele tem que ser registrado na CVM. Para quem não sabe, a CVM ela é o xerife do mercado no Brasil. Ela é a autoridade máxima no mercado financeiro. Ela fiscaliza, faz a regulamentação, pune, monitora todos os participantes do mercado. Naturalmente, antes de uma pessoa começar a ser um gestor de investimentos e ganhar por isso, ela precisa ser credenciada na CVM, e para que isso aconteça, ela tem uma série de exigências que tem que ser cumpridas, desde uma prova que tem que ser feita, o cara tem que ser aprovado, tem que ter currículo, tem que ter feito isso antes. Então ninguém que efetivamente entra no mercado como um gestor regulamentado pela CVM é uma pessoa, é um principiante. Geralmente são caras que já têm experiência e que entendem o que estão fazendo. São literalmente profissionais. Ao mesmo tempo, fujam mesmo de qualquer tipo de fundo que não tenha um gestor credenciado na CVM à frente. Esse negócio de juntar o dinheiro e dar para o primo investir, tomem cuidado, porque as regras estão aí para proteger os investidores, desde que as regras sejam cumpridas pelos investidores. Então, fundo registrado na CVM, tem um gestor que é aprovado pela CVM, tem um administrador que é autorizado pelo Banco Central a exercer esse papel, e aí sim você pode dormir tranquilo sabendo que seu dinheiro está bem guardado. Sem contar, né, Bruno, que não é isso aí que você falou é verdade. Você não pode juntar o capital aqui e dar para o ciclano fazer essa gestão. Porque o cara ele tem que ter um curso para isso, né? Tem que ter um CGA, se não me engano, né? Ele tem que ter um certificado de gestor, senão ele não consegue ter esse acesso a esses produtos pela Bolsa. Exatamente. Importante comentar também, já que a gente está falando da CVM, que todo fundo de investimento é registrado na CVM. Então, se você entrar no site lá, depois a gente pode soltar aí no final dos comentários o site da CVM. Se alguém que está me assistindo puder fazer isso para ajudar, vai ser legal. Você entra na CVM, você tem a lista de todos os fundos abertos no Brasil, tem acesso às contas, balanço, a carteira, boa parte da carteira, alguns ativos os gestores podem omitir por uma questão de estratégia. Mas fica lá, essencialmente, a carteira maior, master, para que eles possam passar essa segurança para o investidor. Então você consegue acompanhar a saúde financeira do fundo que você investe, tanto pelo site do administrador, quanto pela própria CVM, que é isenta disso. O Pedro está perguntando se tem algum lugar que a gente consegue comprovar quem é registrado e quem não é. Tem. Tanto no site da CVM, quanto no site da Ambima, você tem os profissionais autorizados a atuarem como gestor de patrimônio. Tanto de pessoa física, ou seja, você contrata um cara para cuidar só do seu dinheiro, quanto gestores de fundos efetivamente. Na CVM tem um campo chamado profissionais certificados, alguma coisa assim. E a Ambima também. Então dá para ver.
Mas é isso. Passado, então, a estrutura do fundo, o que é um fundo de investimento, quem são as pessoas envolvidas, a gente começa a se deparar com as opções de fundos, né? Quando você entra no site de uma corretora, como na própria Capital, e clica lá em fundos de investimento, vai aparecer 100, 200, 300 fundos diferentes, né? E aí fica aquela dúvida, pô, qual que é a diferença de um fundo para o outro? Como é que a gente, né, escolhe? Então eu selecionei aqui para passar para vocês as principais categorias de fundos de investimento. Cada uma delas tem subsidiários, digamos assim, e aí a gente pode entrar nesse detalhe mais para frente, mas a princípio vamos focar nessas que são mais gerais, que já são suficientes para dar um norte para vocês. A princípio, o primeiro fundo de investimento que a gente tem, a primeira classe de fundo de investimento que a gente tem, é o fundo de renda fixa. Quem não sabe, renda fixa são ativos disponíveis no mercado financeiro que tem uma categoria um pouco menos agressiva de risco. Isso é um parênteses muito grande, porque na prática existe risco também, mas em essência, ativo de renda fixa significa aquilo que você sabe, o quanto vai ganhar no final. Então você coloca nessa categoria CDB, título público, como Tesouro Direto, títulos de crédito de empresas, tudo que é relacionado à renda fixa no mercado. São fundos de investimento que pegam o dinheiro dos investidores e compram especificamente esse tipo de produto. Existem fundos de ações, ou chamados fundos de renda variável, que da mesma forma são fundos que compram ações na bolsa e outros ativos de renda variável, como as ETFs, que são índices de fundos de índice que são negociados em bolsa de valores, fundos imobiliários, que também são cotas negociadas em bolsa de valores, opções, derivativos. Então são fundos destinados a investir nesse mercado um pouco mais agressivo. Uma terceira categoria que a gente tem são os fundos multimercados, que justamente pelo nome, ser multimercado, quer dizer que eles podem comprar ativos de qualquer um desses mercados. Então esse fundo pode ter renda fixa, renda variável, pode ter investimento lá fora, pode comprar tudo que ele quiser, basicamente. Seguindo, a gente tem uma categoria de fundo chamado fundos cambiais, que são fundos que compram ativos relacionados à moeda estrangeira. Então é o fundo que compra dólar, ou que compra o dólar futuro na bolsa, ou que efetivamente compra o papel, que aposta em outras moedas. Então compra euro, compra ien e assim vai. Nós temos os famosos fundos imobiliários, que recentemente têm ganhado um pouco mais de fama por conta da taxa Selic estar em queda, que são fundos de investimento que investem em ativos imobiliários. Pode ser desde um prédio efetivamente, até outros ativos do mercado financeiro que são relacionados ao mercado de crédito imobiliário ou desenvolvimento imobiliário. Esses fundos, na sua grande maioria, são negociados em bolsa, ao contrário dos outros que eu citei, que são comprados diretamente no site da corretora. E nós temos os fundos de índice, ou as ETFs, que também, assim como os fundos imobiliários, também são negociados em bolsa de valores. E são fundos que replicam algum índice famoso. Então, acho que a principal classe no Brasil são os fundos que copiam o Ibovespa, o índice Ibovespa, que é o índice oficial da Bolsa de Valores. Também são negociados na Bolsa, e quando você compra uma cota desse fundo, você está comprando a cesta inteira do Ibovespa. Eu vou só fazer um parênteses que meu irmão Alexandre Cabral me fez aqui nos comentários. O registro na Anbima ele não é obrigatório. O que existe na Anbima é um manual de melhores práticas, né? Então é bom que ele tenha, apesar de não ser obrigatório, é bom que ele tenha, porque significa que ele aderiu a um código de boas práticas, de boas maneiras, de como fazer bem feito, e naturalmente tem uma fiscalização maior, porque a Anbima também vai ficar de olho nele. Mas não é obrigatório. O que ele precisa ter efetivamente é o registro na CVM. Obrigado, Cabral. Mas retomando, basicamente, esses são as principais categorias de fundos. Dentro deles, existem outros. Por exemplo, eu tenho renda fixa, crédito privado, curto prazo ou longo prazo. Existem cambiais específicos de hedge ou cambiais alavancados. Eu tenho fundo de ações que vai ser de longo prazo, fundo de ação de curto prazo, fundo de ação estrangeira. Então, existe uma gama muito grande de produtos. Mas, essencialmente, elas vão se dividir sempre nessas categorias. Fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações, fundo cambial, imobiliário ou um fundo de índice. Basicamente, o que eles fazem? Eles compram ativos
dentro dessa categoria, segmentados nessa categoria. Então, quando a gente fala um fundo de ações, a vantagem de um fundo de ações versus eu comprar ações na bolsa diretamente, ou comprar um fundo, investir em um fundo de investimento em ações, primeiro, é o fato de eu ter um profissional fazendo a seleção desses papéis. Então, eu estou, como o Éder comentou, terceirizando para alguém que tem uma expertise maior que a minha, uma experiência maior que a minha, para escolher essas ações para mim. Em segundo, eu estou juntando dinheiro com dinheiro de outras pessoas. Então, eu com meus R$500 consigo comprar uma ação, duas, depende, né? Se eu for entrar na fracionária, não, talvez uma só. Se eu ponho R$500 num fundo que já tem 50 milhões de patrimônio, eu consigo diversificar mais, porque esses 50 milhões de reais que o fundo tem, compra muito mais ações do que eu compraria sozinho. Então, as principais vantagens de um fundo de investimento, além de terceirizar realmente para alguém que entende mais que eu, está justamente em poder diversificar mais o dinheiro que eu estou investindo e, através dessa reunião de recursos, conseguir oportunidades de investimento melhores das que estão disponíveis para a pessoa física. Principalmente quando a gente fala de renda fixa. Existem títulos de renda fixa, como debêntures, até alguns CRAs, que são ativos de renda fixa de dívida de empresas, que só são liberados no mercado para investidores profissionais, são aqueles caras que têm 10 milhões, ou fundos de investimento, ou instituições financeiras. Então, eu, na física, jamais conseguiria participar de uma oferta dessa, né? Eu, na pessoa física, eu quero dizer, investindo sozinho, diretamente, mas através de um fundo de renda fixa, eu consigo aproveitar essa oportunidade e ter acesso a uma remuneração maior. Então, o fundo de investimento, ele veio literalmente para democratizar o acesso aos produtos do mercado financeiro para quem está começando agora, para quem é pessoa física, quer construir uma carteira, investindo, pensando na aposentadoria ou na realização de um sonho mais perto, mas que não tem acesso, como as instituições financeiras teriam, a produtos de uma categoria melhor. Ou não tem o tempo de ficar monitorando, que é a grande questão, né? Você pega um fundo aí com 40 ações diferentes, haja braço, haja olho, haja cérebro, para ler balanço de todas elas, para ver gráfico de todas elas, para estudar o impacto da Selic em cada uma. Então, quando você terceiriza isso para um gestor profissional, você tem essa tranquilidade também de ter o seu dinheiro bem cuidado. E só para completar, Bruno, quando a gente fala terceiriza para um gestor, o Bruno quer dizer é uma equipe, tá, gente? Não é uma pessoa, isso. É uma equipe. Pode colocar, brincando aí, 30, 40 pessoas para gerenciar todo o capital do fundo. Não é uma, duas, três pessoas que vão fazer isso. É uma equipe, economista. Eu vi uma pergunta aí, se fundos têm traders, se faz day trader. Isso vai depender do fundo, do tipo de investimento que o fundo é direcionado. Então, é uma equipe, sim. É uma empresa mesmo por trás da gestão do patrimônio do fundo. Exatamente. E como uma equipe, né, como toda empresa, eles precisam ter uma remuneração. Eu vi que até alguém perguntou sobre isso, né, como eles ganham dinheiro. E aí a gente entra justamente no tema que é quais são as taxas envolvidas, né? Quando eu invisto no investimento, eu pago alguma coisa, não? Quando você compra uma ação, você paga a corretagem. Isso, acho que a maioria já está acostumado. Quando você investe num fundo de investimento, existem basicamente duas taxas que remuneram os profissionais. A primeira é a taxa de administração. Essa taxa ela é padrão, todo fundo tem. Pelo menos a maioria, tem alguns fundos que estão surgindo no mercado sem taxa de administração, mas ainda é muito pouco. A maioria, 99,99% dos fundos de investimento, possuem uma taxa de administração. O que é a taxa de administração? Ela é um percentual cobrado pelo administrador em cima do patrimônio do fundo, ou seja, em cima de todo o dinheiro investido, que remunera todos esses prestadores de serviço. Então, ele vai pagar o gestor, ele vai pagar o gestor, ele vai pagar o custodiante, o auditor, o advogado, sai dali a taxa de pagamento para todo mundo envolvido. Essa taxa, ela é expressa, ou seja, ela é comunicada para o investidor de forma anual. Então, quando você entrar lá na plataforma da Capital e ver taxa de administração 1% ao ano, significa que ela vai cobrar esse valor ao ano, porém, a liquidação, ou seja, a cobrança efetiva, acontece diariamente. Então, ele pega 1% ao ano, equivale a 0,00 alguma coisa ao dia. Então, todo dia ela vai tirando um pouquinho
do saldo do fundo para remunerar o pessoal. Porém, todas as demonstrações de rentabilidade, seja no site, na lâmina, toda a documentação e toda a propaganda que você vê, ela já é isenta da taxa, já é líquida da taxa. Então, quando você entra lá no site da corretora e vê que o fundo de investimento no qual você tem dinheiro valorizou 3% no período, já é 3% líquido da taxa. Não vai ser cobrado ainda em cima daquilo. Já foi cobrado e isso está sendo explicado, está sendo mostrado para você já líquido da cobrança. Então, perguntando quais são as taxas de administração na Capital, né? As taxas de administração em fundos, elas são padrão. Então, aplicando comigo ou no banco ou em qualquer outro lugar, se for o mesmo fundo, a taxa sempre vai ser igual. E essas taxas variam muito. Normalmente, quanto mais complexo é o fundo de investimento, maior é a taxa de administração. Então, quando você tem fundos de investimento de renda fixa, que são mais simples, que o resgate é pago no mesmo dia que o investidor pede, que só investem em títulos públicos, normalmente a taxa vai ser pequena, vai ser 0,30%, 0,40% ao ano. Quando você fala em fundos de ações ou fundos multimercados que investem em ativos mais difíceis ou até mesmo lá fora, a taxa pode chegar a 2% ao ano. Porque aí, como o Éder falou, exige uma equipe maior, exige um time de análise mais robusto, um trabalho maior do gestor. Naturalmente, ele vai cobrar um pouco mais por isso. Mas é importante ficar claro que toda taxa, toda demonstração de rentabilidade, seja o saldo da sua conta na corretora, seja o relatório que o gestor solta mensalmente, já é líquido da taxa de administração. Você já está vendo efetivamente o quanto você ganhou, porque já foi cobrada a taxa deles. Além da taxa de administração, existe uma taxa chamada taxa de performance. Não é padrão, não são todos os fundos que cobram. Geralmente são fundos mais agressivos ou mais complexos que vão cobrar isso. E é uma taxa de prêmio para quando o gestor entrega um retorno acima do combinado, digamos assim. Então vamos pegar um fundo de ações onde a referência dele, que é na indústria de fundos a gente chama de benchmark, mas que na prática significa a referência, é o Ibovespa. Então, um fundo de ações onde o benchmark é o Ibovespa. Significa que o objetivo dele é fazer, no mínimo, a mesma rentabilidade do Ibovespa. Geralmente, ele pode fazer o seguinte, falar, olha, se eu passar de 120% do Ibovespa, ou seja, se eu der um retorno 20% maior do que a minha referência, que é o Ibovespa, eu vou cobrar uma taxinha a mais, porque é um prêmio que eu tive por ter superado o que eu prometi que eu ia entregar. Porque a minha promessa era entregar o Ibovespa. Então, se eu fizer 20% a mais, eu estou indo além da curva. Então, por esse além, eu vou cobrar mais 1%, mais 2%. Então, também existe essa taxa. É legal no sentido de que isso motiva ainda mais o gestor a buscar uma rentabilidade maior. E é uma prática também mais comum no mercado, mas sempre para fundos mais agressivos, né? E essa cobrança, diferente da taxa de administração que ocorre diariamente, a taxa de performance normalmente é semestral. E ela acontece, então, só 2 vezes por ano. Mas você também vai ser comunicado antes, vai saber exatamente quanto foi cobrado. E, de novo, toda a rentabilidade histórica apresentada no site do gestor, no site da corretora ou nos relatórios que você recebe, já são líquidas dessa taxa também. Não vai ter uma cobrança, não tem uma informação falsa ali nem nada. E, além das taxas, existem algumas informações que são importantes saber, que são os prazos de liquidação. Liquidação significa o ato de investir ou de resgatar, ou seja, quando o dinheiro cai, seja na conta do fundo, seja na sua conta corrente na corretora. Quando a gente fala em aplicação, o prazo de liquidação de uma aplicação é quanto tempo leva para o dia que você decidiu aplicar lá no site, para efetivamente o dinheiro entrar no fundo e começar a render. E normalmente o prazo de liquidação do resgate é a mesma coisa no caminho contrário. É o quanto tempo leva para o momento que você pediu o resgate até o dinheiro cair na sua conta. Fundos mais simples, renda fixa, etc., costumam ser D0 ou D+1, ou seja, D o dia que você pediu, mais o número de dias úteis que vai levar. Se é D+0, significa que cai no dia que você pediu. Se é D+1, cai, você pede hoje e recebe no próximo dia útil. D+30, vai ser daqui 30 dias úteis. A administração baixa e performance alta não pode criar o gestor suicida.
Olha, meu cara, é polêmico. Eu tenho acompanhado essa discussão, tem alguns gestores que eu tenho visitado. Tem gente que acha que o certo é cobrar zero taxa de administração e só cobrar por performance. Mas aí corre o risco realmente do que você falou, do cara ficar desesperado por performance e acabar pondo o pé pelas mãos. Tem gente que acha que não existe isso, porque não deveria haver um incentivo a mais para o cara. Já é a função do cara da rentabilidade, então não tem por que ter um prêmio se ele já recebe por isso. Eu acho que a gente tem que analisar o contexto como um todo, né? Não só a taxa de administração quanto a performance, mas pesquisar o gestor na internet, ver o histórico da empresa, ver o tamanho do fundo, comparar com os pares, né, do mercado para efetivamente tomar uma decisão. Mas finalizando a questão das taxas e dos prazos, basicamente é isso. Quando você vê algo, a liquidação do resgate é D mais 10, significa que do dia que você pediu o resgate, você vai ter mais 10 dias úteis para receber efetivamente esse valor. É muito importante prestar atenção nessa informação antes de investir, porque se você investe num fundo cuja liquidação, ou seja, quanto o tempo de resgate for muito grande e você precisar do dinheiro numa emergência, você pode ficar descasado, isso pode ser um problema. Então é interessante saber essas informações para não escolher nenhum fundo que não combine com o seu objetivo ou com a necessidade que você possa ter. Ô Bruno, antes de você concluir aí, mandar um abraço para o Alexandre. Alexandre, galera, se vocês estiverem acompanhando aí, ó, é um cara sensacional. Se vocês quiserem acompanhar ele, tem uma bagagem imensa dentro do mercado financeiro. Alexandre Cabral 71. Fiquem à vontade aí. Mas aproveitar o gancho aqui. Curiosamente, dizem que ele é meu irmão mais velho. Eu não sei porquê, dizem que a gente se parece. Só para aproveitar o gancho aí da liquidação e resgate, teve a Isabela, ela fez uma pergunta. Tem opções de 4 meses de liquidação para o fundo de emergência? Isabela, eu vou dar o meu parecer e o Bruno vai dar o dele. Se você for fazer investimento com a ideia de ter o capital para você fazer o saque dele em uma emergência, você não pode colocar ele em um fundo que vai te dar 4 meses de resgate. Você tem que colocar num D mais 0 ou num tesouro, alguma coisa nesse sentido. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer do mês, sobre reserva de emergência, onde investir. Por quê? Porque quando a gente pensa em emergência, a gente pensa que precisa usar o dinheiro ou no dia ou amanhã. Então você não pode colocar num fundo que ele vai falar para você, olha, o resgate aqui é D mais 30. Eu encontrei com uma pessoa essa semana aqui na minha cidade, em Uberlândia, e ele estava me mostrando os fundos que ele tem investido. Primeira coisa que eu bati o olho num fundo de renda fixa que eu vi lá, se não me engano é renda fixa, não tenho certeza, é D mais 30. Aí eu falei para ele, cara, você tem noção que esse fundo aqui, se você precisar do dinheiro, você vai ter que esperar 30 dias, de 30 a 33 dias para ter esse dinheiro em mãos? Aí ele falou, cara, eu nem sabia. A pessoa que abriu minha conta que fez esse investimento para mim. Eu nem sabia que era assim que funcionava. Entendeu? Então, é só detalhes que a gente precisa ficar atento. Manda bem, muito importante, é muito importante. A gente vê muito isso na corretora. Gente que escolhe o fundo por indicação de amigo, às vezes não para efetivamente para entender o que está investindo, e aí bate aquele desespero, bateu o carro, teve algum problema e vai resgatar, puxa, D20, D30, o cara fica desesperado, acha às vezes que é culpa da corretora que está segurando o dinheiro, mas não é. Se o prazo do fundo é esse, por que existe o prazo de resgate? Por que o gestor coloca, por exemplo, D30? Porque, como a gente já entendeu, ele pega esse dinheiro e compra outros ativos no mercado. Muitas vezes ele está investindo dinheiro num ativo que não tem uma liquidez rápida, né? A gente já entendeu que liquidez é a velocidade onde eu transformo o item que eu comprei em dinheiro efetivamente. Então ele investe num ativo que vai demorar 15 dias para receber. Quando você pede um resgate de um fundo, o gestor pega esse produto que ele comprou, vende, pega o dinheiro e te paga. Esse processo pode demorar. Então ele realmente não tem como te adiantar o dinheiro, como fazer mais rápido. Por isso que ele coloca, olha, eu preciso de 30 dias para pagar o resgate de quem pedir. Então se você está buscando um fundo para uma reserva de emergência, você precisa de fato ter essa grana, a reserva de emergência precisa ficar num fundo deserto. Ou no máximo D+1, ou tesouro direto, como colocaram aí nos comentários. Porque é um dinheiro que você vai precisar usar, você pediu, está na mão. Ao mesmo tempo, naturalmente, fundos com prazo de resgate maior tendem, não é um padrão, tendem a trazer uma rentabilidade um pouco maior, porque normalmente é um fundo mais arriscado.
Mas eu acho que essa área da discussão talvez podia ficar para uma próxima live. Eu não sei como é que a gente está de tempo. Porque basicamente eu acho que seria legal a gente entrar agora nas vantagens, desvantagens e efetivamente como escolher um fundo de investimento, no que prestar atenção, quando vale mais a pena investir num fundo, quando vale mais a pena investir direto num CDB, numa debenture ou em ações. Mas eu não sei como a gente está de horário. O que vocês acham? Ô, Brunão, eu acho interessante você falar os principais pontos para a gente direcionar, né, qual que é o melhor fundo para o perfil da pessoa. Se você conseguir resumir isso aí, maravilha. Se não, acho bom também a gente abrir para a galera perguntar, para a gente tirar dúvida do pessoal aí. Tá. Eu vou dar 3 dicas em 1 minuto e aí a gente abre para responder. Não sei se passou alguma dúvida aí que a gente deixou no ar. Então, se tiver alguma dúvida já feita que a gente não respondeu, podem mandar de novo. Mas, basicamente, a dica que a gente pode dar agora para encerrar essa primeira live é a seguinte. Primeiro de tudo, você tem que escolher um fundo de investimento que combine com o seu perfil de investidor, que, para quem ainda tem dúvida, o Éder soltou um post sobre isso ontem ou hoje, né? Ontem à noite. Ontem, explicando sobre, e é fundamental. Ah, mas o fundo de ações X está dando 30% ao mês, é bom pra caramba. Legal, mas ele é agressivo. Se você não tem um perfil assim, se você é uma pessoa mais conservadora, não quer ver de jeito nenhum seu saldo negativo, não quer perder dinheiro, não adianta isso só pela rentabilidade. Primeiro de tudo escolha um fundo de investimento compatível com o seu perfil de investidor, com o seu apetite a risco. Segundo lugar não invista em nada complexo, em nada agressivo, antes de ter a sua reserva de emergência guardadinha num lugar seguro e de conversão em dinheiro rápida, ou seja, de liquidez. Se você não tem, é fundamental começar por aí. Existem fundos de investimento que, inclusive, podem te ajudar, como a gente falou, resgate D0, investimento só em título público, que é uma coisa mais tranquila, mas é fundamental ter antes de querer buscar coisas maiores, mais arriscadas, porque todo mundo vai passar por emergência, a gente tem acidente de carro, a gente tem um problema de saúde, problema na família, vai chegar um momento que você vai precisar resgatar, e se você não tiver esse dinheiro numa reserva de emergência, isso pode comprometer a rentabilidade da sua carteira ou efetivamente não ter o dinheiro na hora que você precisa. E a terceira dica é, mesmo contando com a ajuda de um assessor de investimentos, de um especialista, sempre entender e conhecer o produto no qual você está investindo. Então, receber uma recomendação na internet, no Instagram, minha, de um agente autônomo, vê qual é o fundo, vê a taxa, vê a data de resgate, o prazo para resgate, prazo para aplicação, compara com outros fundos de mesma categoria, mas de gestores diferentes. É muito, muito importante, principalmente a taxa de administração. Esses dias eu fiz a comparação para um cliente que investia num fundo no banco, cuja taxa de administração era 4 vezes maior do que a taxa de um dos fundos mais famosos de gestores independentes. Na mesma categoria, eram 2 fundos de renda fixa, mesmo prazo de liquidação, mesma estratégia, mesmo objetivo, o banco cobrava uma taxa 4 vezes maior. Quando você compara isso no médio e longo prazo, a diferença de rentabilidade é muito grande. Então, esses são detalhes que você tem que saber antes de investir para não perder dinheiro, não correr o risco de deixar de ganhar dinheiro e ficar na mão. Isso é verdade, cara. Não adianta você investir em um fundo que é o perfil do teu amigo, por exemplo. Teu amigo tem um perfil mais arrojado, investe em um fundo de ações, digamos assim, e você tem um perfil mais conservador e investir só porque o cara está investindo, porque o cara está ganhando X%. Mas aquele cara, ele tem uma receptividade melhor com prejuízos, ele entende o balanço do mercado, ele entende como funciona o mercado, então para ele é mais fácil de administrar aquilo. Agora, para quem está começando agora, eu nunca recomendo que você comece de forma arrojada, de forma arriscada. Você precisa você tem que entender que investimento em mercado financeiro são degraus. Você vai ter o degrau da renda fixa, o degrau do multimercado, o degrau das ações, e ouro, ETF e etc. Então você precisa respeitar esse degrau de aprendizado, até para você se conhecer, se você é um cara que tem uma propensão maior a risco ou não, né? E nunca ir por conselho de outras pessoas, porque aquela pessoa ela tem uma maneira de lidar com o risco totalmente diferente de você. Tá? Sim. Beleza. Brunão, vamos pedir para a galera mandar as perguntas aí. Gente, tem muito conteúdo para falar sobre
O Bruno, eu tenho certeza que o Bruno falou nem a metade do que ele queria falar. O tempo aqui é um pouco escasso. Então, a gente vai fazer uma nova live. Gostaria também que vocês nos ajudassem, se o melhor seria na terça ou se seria na quarta, dessa semana ainda, para a gente não perder o pique aqui do assunto do fundo de investimento. Só vocês deixarem aqui, ou deixar nos comentários lá do post que a gente fez sobre a live, tá bom? Que a gente vai acompanhando e a gente decide se será na terça ou na quarta. Mas agora, quem tiver alguma dúvida e quiser que a gente esclareça, pode mandar aqui que a gente vai responder. Tem uma aqui do Pedro. O Pedro mandou uma sobre imposto, né? Isso, manda aí. Bom, vamos lá, Pedro. Como funciona? Existem dois pontos aí sobre imposto de renda, né? Efetivamente tem o imposto que você paga quando resgata e existe o declarar o seu patrimônio em fundos numa declaração anual de imposto de renda. Quando você tem uma carteira de investimento aí, de fundos de investimento, você precisa sim declarar na sua declaração anual de imposto de renda, seja ela simplificada ou anual. Já a tributação do produto em si, ou seja, quando você resgata o quanto você paga, varia de uma classe para outra. Então, por exemplo, fundo de investimento em renda fixa, a maioria, pelo menos, segue uma tabelinha de R igual o investimento em renda fixa em si, que começa lá em 27,5 e vai diminuindo à medida que passa o tempo. Porém, existem fundos de debêntures incentivadas, que é uma classe de fundos de investimento em renda fixa, que é isenta de imposto de renda, não paga. Fundo de investimento em ações, dependendo da categoria, tem 15% de R, dependendo da outra categoria pode ter mais. Então, na prática, cada fundo tem uma tributação. Todo material explicativo é obrigatório que tenha lá qual é a tributação desse produto. Então, quando você for ler o regulamento ou o prospecto ali, a lâmina de informações essenciais, ou o site da corretora, você tem que ter essa informação, ela está lá. E o mais importante é que toda a tributação é feita na fonte. Então, quando você pede o resgate na corretora, a corretora ela vai debitar o imposto, pagar e te depositar o líquido desse resgate na conta. Por isso é importante também levar em consideração o valor do imposto na hora de pedir o resgate. Acontece muito do cara precisar exatamente de R$1.000, pedir o resgate de R$1.000, cair na conta 980, porque R$20 era imposto, e aí o cara ficou com R$20 descasado. Então, é legal pesquisar isso também, de fundo para fundo, para não ter nenhuma surpresa. Mas a gente pode trabalhar isso mais uma live futura também. Bruno, tem mais uma aqui, ó. Tem uma aqui, ó, que eu acho que vale a pena você comentar aí. Tá bom. Deixa eu só pegar ela aqui. Só um minutinho. Abaixo do Pedro aí, ó, o Thierry perguntou se existe alguma forma de acompanhar a evolução do fundo para se prevenir de riscos. Sim. No site do gestor vai ter lá um relatório mensal. Geralmente as corretoras disponibilizam esse relatório também no site. Geralmente quem é cotista, quem investe, recebe isso por e-mail. Que é uma carta do gestor explicando mais ou menos como foi o mês, por que ele tomou as decisões que ele tomou e os quadrados de rentabilidade. Além disso, você tem alguns sites na internet que comparam fundos de investimento e que você pode monitorar por ali, até pelo fato de não ser o site do gestor, é de certa forma mais isento, né? Então menos enviesado, e você pode monitorar e acompanhar a rentabilidade. É muito legal sempre acompanhar comparando os pares e acompanhar efetivamente o gestor. A maioria dos gestores de fundo hoje estão no Instagram, estão no Twitter, então dá para você ir acompanhando, vendo a cabeça do cara com relação ao que ele espera da economia, o que ele está vendo do cenário, futuro ou não, para você ver se faz sentido e se está alinhado com o que você pensa também. Mas, como eu falei, todas as informações hoje de fundo são públicas, existem uma série de informações que são obrigatórias a serem publicadas no site da CVM, acho que o Pedro soltou aí o link, e dá para acompanhar e saber se está indo bem ou não. Fechado. Só para finalizar aqui então, Bruno, a Isabela, isso aqui a gente vai falar, Isabela, mas obrigado, a gente não estava nos planos de falar sobre debêntures, mas a gente vai pôr uma live aqui para explicar sobre investimento em debêntures, pode ficar tranquilo. E para quem ficou até o final, eu vou disponibilizar um link na minha bio. Esse link, aí eu vou deixar o Bruno falar mais, que esse é o bônus que ele vai dar para vocês aí. Manda ver aí, Bruno. Tá bom. Pessoal, antes de apresentar, só reforçando, meu Instagram tá aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem que ficou dessa live ou surgiu depois, podem me mandar por direct. Eu vou estar sempre à disposição para responder.
O Éder também tá aí. Então chama no direct ali, manda pergunta, a gente vai respondendo e traz na próxima live também. Sobre o bônus, pessoal, é o seguinte, a gente tem um serviço na Capital que até hoje é exclusivo para clientes de alta renda, onde a gente cria uma carteira de fundos de investimento específico para cada pessoa, de acordo com a disponibilidade financeira e de acordo com os objetivos e as metas que ele tem para aquele dinheiro. Nessa parceria com o Éder, a gente resolveu disponibilizar isso para vocês também que assistiram e que ficaram com a gente até aqui. Então, basicamente, é o seguinte, se você quer começar em fundos e precisa da nossa ajuda, é só clicar no link que o Éder vai deixar na bio, preencher um questionáriozinho simples, a gente vai receber essa informação, vai entrar em contato com você, vai entender o quanto você tem para investir ou já tem investido, qual é o objetivo de vida, em quanto tempo você vai precisar resgatar, vai olhar os melhores fundos do mercado e vai te devolver uma carteira recomendada de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu objetivo e feita por especialistas efetivamente em investimentos. A gente tem uma equipe lá robusta, de gente com muita experiência, com gestores profissionais, inclusive, pronta para ajudar vocês. É um serviço exclusivo para alta renda na Capital, mas que a gente está disponibilizando para quem participou aí da live como uma forma de ajudar e de tornar esse conhecimento mais prático. Então, quem quiser, clica no link, preenche e essa semana recebe o nosso contato e a gente começa essa ajuda aí. Fechado? Show de bola. Aí, que legal, pessoal. Show de bola isso aí, hein? Cliente alta renda, vai ter um atendimento personalizado, especial. Daí eu vou querer fazer o meu também. Fechado, a gente começa com você. Vamos lá. Eu vou deixar isso aqui salvo, vou subir para o YouTube, tá? Para quem chegou, pegou do meio do caminho, pegou no finalzinho aí. Vou deixar salvo, vou subir para o YouTube. Assim que eu subir, eu aviso vocês, não se preocupem, certo? Aguardo também vocês comentarem lá no post se a gente faz a live na quarta ou na terça. E a gente vai definir o tema e eu aviso com antecedência. Não se preocupem, pessoal. Muito obrigado, isso. Bruno, pela atenção, pela participação. Imagina. Obrigado a todo mundo que acompanhou nós aí do início até o fim. Eu acho que foi uma live bem produtiva, um excelente conteúdo que a gente conseguiu passar para o pessoal aí. Show de bola. Obrigado mais uma vez pelo convite. De novo, eu estou à disposição de vocês. Estou no Instagram, manda direct. Quem quiser, quem já tem conta na Capital, só mandar e-mail. Quem não tem, abre, manda e-mail, que eu tenho um time de especialistas lá pronto para ajudar vocês. Fechado. Moçada, valeu, excelente gente. Domingo a todos aí. A gente vai se falando. Valeu. Show. Obrigado.